Era 5 da manhã quando ele ouviu o choro vindo do milharal. 3 bebês sozinhos no frio. Mas quando João se aproximou, viu algo que fez seu mundo parar completamente. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. João Medeiros sempre acordava quando o primeiro raio de sol batia na janela do quarto. Aos 52 anos, mantinha a mesma rotina há 3 décadas. Levantar às 5 da manhã, tomar café preto bem forte e sair para verificar os animais antes do calor do dia apertar. A fazenda não era grande, mas era honesta. 45 cabeças de gado, 3 hectares de milho, algumas galinhas que ciscavam soltas pelo terreiro. Dava para viver bem, sem luxo, mas com dignidade. Era tudo que João sempre quis da vida. Bem, quase tudo. Desde que Maria partiu há 2 anos, a casa ficara grande demais. O silêncio pesava como uma pedra no peito, especialmente nas madrugadas quando ele acordava e esticava a mão procurando por ela no outro lado da cama. Uma condição delicada no coração que os médicos não conseguiram controlar a tempo. Assim, de uma hora para outra, João passou de marido para viúvo. Eles tentaram ter filhos por 15 anos. Maria sempre dizia que a fazenda pedia risadas de criança ecoando pelo pasto. Consultaram médicos, fizeram promessas, rezaram novenas inteiras. Mas a natureza não quis colaborar. E agora, sozinho, João se conformara em envelhecer na companhia apenas das vacas e do galo que cantava toda manhã. Naquela terça-feira de junho, o frio cortava a pele como navalha. O inverno, no interior do Rio Grande do Sul, sempre chegava sem avisar, transformando o amanhecer numa névoa gelada que demorava horas para se dissipar. João puxou o casaco de lã mais apertado contra o corpo e caminhou em direção ao estábulo. Estava verificando se a cerca que separava sua propriedade da estrada velha estava bem firmada quando ouviu um som que fez seu sangue parar nas veias. Choro de bebê. Baixinho, quase um gemido trazido pelo vento frio, mas inconfundivelmente humano. João largou o martelo no chão e ficou parado, prestando atenção. Por um momento pensou que fosse coisa da cabeça. A solidão às vezes pregava peças na mente, fazia a gente ouvir vozes onde só havia vento. Mas o som veio novamente, e não era só um bebê. Eram choros diferentes, vindos da direção do milharal. O coração dele disparou. Quem diabos deixaria uma criança abandonada no meio do nada, numa manhã gelada dessas? João começou a correr entre as fileiras de milho, seguindo o som que ficava mais nítido a cada passo. Suas botas esmagavam as folhas secas no chão e a respiração saía em nuvens brancas no ar gelado. O choro estava vindo do centro da plantação, onde o milho crescia mais alto e denso. João correu como não corria há anos, o peito queimando com o esforço e a tensão de não saber o que encontraria. Uma criança machucada, perdida, abandonada por gente sem coração. Quando chegou ao local, João parou tão de repente que quase perdeu o equilíbrio. Ali, no meio dos pés de milho, estava uma cesta de vime grande. E dentro dela, embrulhados em cobertores que pareciam ter visto dias melhores, estavam 3 bebês. 3 crianças pequeninas que não deviam ter mais que alguns meses de vida. 2 choravam baixinho, como se já estivessem cansados demais para fazer barulho. O terceiro, uma menina pelo que conseguia distinguir, estava quieta, apenas olhando para cima com olhos enormes e escuros, que pareciam velhos demais para um rosto tão pequeno. João se ajoelhou ao lado da cesta, as mãos tremendo. Não era só pelo frio que cortava os ossos. Era junho, a temperatura devia estar próxima de 0, e aquelas crianças estavam ali havia sabe Deus quanto tempo. A pele delas estava rosada demais, quase azulada. Precisavam de calor urgente. Mas foi quando se preparava para pegar a cesta que João viu o detalhe que mudaria sua vida para sempre. Grudado no lado interno da cesta, meio escondido entre os cobertores, havia um envelope amarelado. E ao lado dele,
uma pequena corrente de ouro com um pingente que fez o mundo dele parar de girar. O pingente era idêntico ao que ele tinha dado para Maria no dia do casamento, 28 anos atrás. O mesmo formato de coração, o mesmo ouro que o tempo tinha deixado meio fosco, as mesmas iniciais gravadas em letra miudinha. J.M. Plais M.R. João Medeiros e Maria Regina. João conhecia cada risquinho daquela joia, cada imperfeição no metal, porque tinha economizado centavo por centavo durante 6 meses para comprá-la. Trabalhara dobrado na colheita, vendera bezerros, juntara moeda por moeda até conseguir o dinheiro suficiente. Era o presente de casamento mais caro que suas condições permitiram, e Maria usara com orgulho até o último dia de vida. Mas como era possível? O pingente de Maria estava guardado na gaveta da cômoda, junto com a aliança e as outras lembranças dela. João tinha certeza absoluta disso, porque ia lá todo domingo limpar as joias e conversar com as recordações. Com as mãos tremendo ainda mais, ele pegou o envelope. Estava endereçado numa letra caprichada, de alguém que aprendera caligrafia na escola antiga. Para João Medeiros, a verdade que Maria levou no coração. João abriu o envelope ali mesmo, ajoelhado no chão gelado, com 3 bebês olhando para ele como se soubessem que suas vidas dependiam daquele momento. A carta estava escrita em papel simples, mas as palavras que leu fizeram suas pernas ficarem fracas. Senhor João, se o senhor está lendo esta carta, é porque chegou a hora de saber o que Dona Maria nunca teve coragem de contar. Estes 3 bebês são seus netos de coração. Há 25 anos, eu era uma jovem de 17 anos, grávida e sem família para me acolher. Dona Maria me encontrou chorando na rodoviária de Santana, sem dinheiro para voltar para casa, sem casa para voltar. Ela me trouxe para a fazenda e disse que podia ficar o tempo que precisasse. Minha filha, Isabela, nasceu nas mãos da parteira Dona Josefa, ali mesmo na fazenda. Dona Maria estava ao meu lado, segurando minha mão, me dando força. Quando Isabela nasceu, Dona Maria chorou tanto quanto eu. Disse que Deus tinha mandado um anjo para alegrar a casa. Isabela ficou na fazenda dos 2 aos 5 anos, enquanto eu estudava para ser enfermeira e conseguia me estruturar. Para ela, vocês eram tio João e tia Maria. Mas para Dona Maria, Isabela era a filha que o coração dela tanto pediu a Deus. Quando levei Isabela embora, Dona Maria chorou escondida por semanas. O senhor deve lembrar. Ela disse que a casa tinha ficado vazia novamente, que sentia falta das risadas de criança pelo quintal. Agora, Isabela está partindo, senhor João, a mesma condição delicada que levou Dona Maria. E ela me fez prometer que, acontecesse alguma coisa, eu traria os filhos dela para o senhor. Os gêmeos Pedro e Paulo têm 4 meses. A menina Sofia tem 6 meses. Isabela sempre falava da fazenda, das memórias que guardava do Senhor, ensinando ela a tirar leite das vacas, a plantar feijão, a cuidar dos pintinhos. Ela dizia que o Senhor foi o pai que ela nunca teve de verdade. O pingente foi presente de Dona Maria para Isabela quando ela fez 15 anos. Ela disse que era para lembrar que sempre seria filha do coração de vocês, não importava onde a vida levasse. Agora Isabela quer que o senhor saiba que estes bebês carregam o mesmo amor, a mesma ligação que sempre existiu entre vocês. Eu sei que é muito pedir, senhor João. Sei que o senhor está sozinho e já sofreu demais com a partida da Dona Maria, mas não tinha mais ninguém no mundo para quem recorrer. Isabela tinha certeza de que o senhor cuidaria deles como cuidou dela. Se não puder ficar com as crianças, eu entendo. A vida não é fácil para ninguém, mas por favor encontre famílias boas para eles. Eles merecem todo o amor do mundo. Com gratidão eterna pela bondade que sempre demonstraram, Carmen Silva, mãe da Isabela. João leu a carta 2 vezes antes que as palavras fizessem sentido completo. Isabela, como podia ter esquecido?
a menina de cabelos cacheados que apareceu numa tarde de chuva com a mãe. Maria disse que eram parentes distantes que precisavam de ajuda, e elas ficaram na fazenda por quase 3 anos. Agora tudo fazia sentido. A forma como Maria se iluminara quando Isabela chegou, como ela ensinava a menina a fazer pão, a costurar, a cuidar da horta, como chorava nas noites depois que Carmen levou Isabela embora, dizendo que tinha conseguido um emprego na capital. Vai fazer falta, Maria tinha sussurrado, abraçando Isabela pela última vez. Vai fazer muita falta na vida da tia. João se lembrava das palavras exatas, porque nunca tinha visto a esposa tão emocionada. Agora entendia por quê. Maria sabia que estava se despedindo de uma filha, não apenas ajudando uma conhecida. Ele olhou novamente para os 3 bebês na cesta. O frio estava aumentando e a pele deles estava ficando cada vez mais azulada. Não havia tempo para ficar ali processando revelações. As crianças precisavam de calor, comida, cuidados urgentes. João pegou a cesta com cuidado, impressionado com o peso das 3 vidas pequenas em seus braços. Enquanto caminhava de volta para casa, apressando o passo contra o frio que mordia, sentia como se estivesse carregando muito mais que 3 bebês. Estava carregando uma segunda chance. Um presente que Maria havia deixado para ele, mesmo sem saber. Quando chegou à cozinha, colocou a cesta sobre a mesa de madeira e acendeu o fogão a lenha com pressa. A casa precisava esquentar depressa. Ele olhou para os bebês, que tinham parado de chorar e o observavam com uma curiosidade que partia o coração. Os gêmeos eram idênticos, com olhos claros como água de rio. A menina tinha cabelos escurinhos e cacheados, igualzinho a Isabela quando pequena. E todos eles olhavam para João com uma confiança que não deveria existir em crianças tão pequenas, mas existia. Então vocês são meus netos, João murmurou, a voz embargada de emoção. Netos de coração, mas netos mesmo assim. Ele correu para o quarto e trouxe os cobertores mais quentes que tinha. Embrulhou cada bebê com cuidado, tentando lembrar como Maria fazia isso com Isabela anos atrás. Depois, esquentou leite no fogão e improvisou mamadeiras com pequenos copos e panos limpos. As crianças beberam com fome desesperada, confirmando que não se alimentavam havia muitas horas. João trocou as fraldas improvisando com toalhas limpas, seus dedos grandes e calejados, surpreendentemente gentis com aqueles corpinhos frágeis. Quando finalmente estavam alimentados, aquecidos e limpos, João os levou para o quarto que um dia compartilhara com Maria. Acomodou os 3 na cama grande, cercando-os com travesseiros para que não caíssem. Eles adormeceram quase imediatamente, exaustos pelo frio e pela fome. João se sentou na cadeira ao lado da cama, apenas observando. Pela primeira vez em 2 anos, havia som na casa além dos seus próprios passos. Respirações suaves, pequenos suspiros, vida pulsando em cada canto do quarto que estivera vazio por tanto tempo. E foi naquele momento, vendo 3 bebês dormirem na cama, onde ele e Maria sonharam milhares de vezes em ter filhos, que João tomou a decisão que mudaria o resto da sua vida. Não importava as dificuldades que viriam pela frente. Não importava as perguntas que teria que responder ou os documentos que precisaria providenciar. Aquelas crianças eram família dele. Eram o presente final que Maria havia deixado, mesmo sem saber que estava deixando. Do lado de fora, o sol nascia completamente, derretendo aos poucos a geada que cobria os campos. E João Medeiros, o fazendeiro viúvo de 52 anos, descobriu que a vida ainda tinha surpresas guardadas para ele. Surpresas que chegavam em cestas de vime, trazendo não apenas 3 bebês, mas também a possibilidade de ser pai pela primeira vez. Aos 52 anos, quando já tinha desistido de sonhar com risadas de criança ecoando pela fazenda. João olhou para o pingente na mesa de cabeceira, o mesmo que Maria usara com tanto carinho. Agora entendia por que ela sempre dizia que Deus nunca abandona quem tem fé.
Às vezes, ele apenas demora um pouco mais para entregar os presentes que prometeu. Os primeiros dias foram uma montanha-russa de emoções e descobertas que João jamais imaginou viver. A fazenda, que por 2 anos ecoava apenas seus próprios passos e o mugido das vacas, agora fervilhava com choros, suspiros e os 1000 pequenos sons que 3 bebês conseguem fazer. João não dormiu direito por uma semana inteira. A cada 2 horas, um dos bebês acordava pedindo mamadeira. Quando conseguia fazer um adormecer, outro começava a chorar. E quando finalmente os 3 estavam quietos, ele ficava acordado de propósito, só para ter certeza de que estavam respirando. Dr. Santos foi a primeira pessoa que João procurou. O médico aposentado de 70 anos conhecia João desde menino e tinha acompanhado o nascimento de metade das crianças da região. Quando João ligou, falando sobre 3 bebês encontrados na fazenda, Santos não fez perguntas. Apenas pegou a maleta preta de sempre e dirigiu até lá. "Deixa eu ver essas crianças", Santos disse, tirando o estetoscópio da maleta enquanto João acomodava os bebês na mesa da cozinha, um por vez. O médico examinou cada um com cuidado, verificando reflexos, ouvindo o coração, observando os olhos. João ficou ao lado, nervoso como um pai de primeira viagem, fazendo perguntas sobre cada movimento que Santos fazia. "Estão saudáveis", o médico disse depois de examinar os 3. "Um pouco desidratados quando chegaram, imagino, mas nada que cuidado e alimentação adequada não tenham resolvido. Você está fazendo um bom trabalho, João." "Doutor?" João hesitou antes de fazer a pergunta que o atormentava desde que encontrou as crianças. "E quanto às autoridades, preciso comunicar oficialmente que encontrei eles?" "Doutor." Santos guardou o estetoscópio na maleta e olhou diretamente nos olhos de João. Era um olhar que carregava décadas de experiência em situações complicadas da vida real. "Que autoridades, João? Aqui você é a autoridade máxima num raio de 20 quilômetros. E pelo que estou vendo, essas crianças estão recebendo todo o amor e cuidado que precisam." O médico se aproximou da janela e ficou observando os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Às vezes a vida coloca situações na nossa frente que são maiores que as regras burocráticas dos homens. "Você quer essas crianças de verdade?" "Quero, doutor. Mais do que qualquer coisa que já quis na vida." "Então elas são suas. E se algum dia alguém vier questionar, pode mandar me procurar. Eu atesto que você encontrou 3 bebês abandonados na sua propriedade e decidiu cuidar deles por bondade cristã e responsabilidade humana." Santos pegou a maleta e se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. "João, Maria estaria orgulhosa de você. Ela sempre disse que você tinha coração para ser pai de uma dúzia de filhos." Depois que o médico foi embora, João se sentiu mais tranquilo. Mas ainda havia 1000 coisas práticas para resolver. Os bebês precisavam de roupas adequadas para o frio, fraldas de verdade, mamadeiras apropriadas, berços para dormir com segurança. Foi quando Dona Teresa apareceu. A vizinha mais próxima morava a 5 quilômetros de distância e tinha uma rede de informações que cobria 3 cidades. Quando soube que João Medeiros tinha adotado 3 bebês de uma vez só, ela não perdeu tempo. Apareceu na fazenda numa tarde de quinta-feira, carregando 2 sacolas enormes. "Soube pela cidade inteira que você virou pai triplo do dia para a noite", ela disse, colocando as sacolas na mesa da cozinha. "Trouxe algumas coisas que podem ajudar." Teresa era uma mulher de 60 anos que criara 7 filhos e já tinha 15 netos espalhados pelo estado. Se alguém entendia de bebês no raio de 100 quilômetros, era ela. E se alguém tinha roupinhas, fraldas e mamadeiras sobrando, também era ela. "Deixa eu te ensinar algumas coisas básicas", ela disse, pegando Sofia no colo com a naturalidade de quem nasceu para ser avó. "Bebê precisa de rotina, João. Comida de 3 em 3 horas, banho morno toda noite, muito carinho durante o dia.
Ela passou a tarde inteira na fazenda, ensinando João a preparar mamadeiras na temperatura certa, a dar banho sem deixar os bebês escorregarem, a trocar fraldas sem que eles se mexessem demais. Mais importante ainda, ensinou ele a interpretar os diferentes tipos de choro. Choro de fome é mais desesperado, meio gritado, ela explicou enquanto Pedro berrava na cesta. Choro de sono é mais manhoso, meio choramingado. Choro de cólica é mais agudo, corta o coração da gente. Você vai aprender a diferença rapidinho. Teresa também trouxe 3 berços de madeira que seus filhos tinham usado décadas atrás. Estavam guardados no sótão juntando poeira. Agora vão ter utilidade novamente. Quando anoiteceu e Teresa finalmente foi embora, João se sentou na cozinha com os 3 bebês dormindo nos berços novos, ao lado do fogão a lenha. O calor mantinha o ambiente aquecido. E pela primeira vez desde que encontrou as crianças, ele conseguiu relaxar completamente. Foi nesse momento de tranquilidade que João realmente processou a dimensão do que estava acontecendo. Uma semana atrás, ele ia dormir pensando apenas no trabalho do dia seguinte. Verificar o gado, consertar a cerca do pasto, plantar feijão na horta dos fundos. Agora, sua mente estava completamente ocupada com horários de mamadeira, com a preocupação se os bebês estavam warm enough durante a madrugada, com a necessidade de comprar mais fraldas na cidade. E pela primeira vez em 2 anos, João se sentia verdadeiramente vivo. As semanas que se seguiram foram uma escola intensiva de paternidade aos 52 anos. João teve que aprender a conciliar o trabalho da fazenda com os cuidados constantes que 3 bebês exigem. Acordava às 5 da manhã para o primeiro round de mamadeiras, levava as crianças no carrinho para o curral quando ia tirar leite das vacas e organizava toda a sua rotina de trabalho em função dos horários deles. Dona Teresa vinha 3 vezes por semana para ajudar e dar conselhos. Dr. Santos aparecia a cada 15 dias para acompanhar o desenvolvimento das crianças. E lentamente, sem que João percebesse direito como, a notícia de que ele tinha adotado 3 bebês abandonados se espalhou por toda a região. As pessoas começaram a aparecer. Dona Rosa, da mercearia da cidade, fez questão de separar os melhores produtos para bebês e entregar pessoalmente na fazenda. Recusou qualquer pagamento extra, dizendo que era investimento na felicidade da comunidade. Seu Antônio, dono da loja de materiais de construção, apareceu numa manhã de sábado com madeira, pregos e ferramentas. Vim construir um quarto adequado para as crianças, ele disse, tirando as medidas do cômodo dos fundos que estava sendo usado como depósito. Não precisa se incomodar, Antônio. João protestou, mas o homem balançou a cabeça. Maria sempre quis ter filhos, João. Todo mundo sabia disso. Acho que ela está olhando lá de cima e sorrindo vendo você criar esses pequenos. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória dela. Em 2 semanas, João tinha um quarto completo para as crianças. 3 berços novos, um guarda-roupa, uma cômoda para as roupinhas, até mesmo um tapete fofinho no chão, para quando elas começassem a engatinhar. A transformação ia além das mudanças físicas da casa. João estava diferente. Tinha engordado alguns quilos por estar comendo adequadamente novamente. Não mais aquelas refeições solitárias de pão com café que vinham sendo sua dieta desde a morte de Maria. Agora ele cozinhava de verdade, porque sabia que precisava de energia para cuidar das crianças. Seus olhos tinham recuperado um brilho que faltava desde o funeral da esposa. As pessoas comentavam na cidade que João Medeiros parecia 10 anos mais jovem, e a fazenda, que antes parecia grande demais para uma pessoa só, agora parecia do tamanho perfeito para uma família de 4. Pedro e Paulo estavam crescendo rápido, sempre brincando um com o outro nos berços, como se tivessem uma linguagem secreta entre gêmeos. Sofia tinha se tornado uma criança especialmente carinhosa, que estendia os bracinhos sempre que via João se aproximar e sorria de uma forma que derretia qualquer coração.
Foi numa tarde de setembro, quando a primavera começava a pintar os campos de verde novamente, que João recebeu a visita que mudaria tudo mais uma vez. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, parou na frente da casa dirigindo um carro pequeno e empoeirado. Ela desceu devagar, olhando ao redor da fazenda com uma expressão que misturava reconhecimento, nervosismo e emoção profunda. João estava no quintal estendendo fraldas no varal quando a viu chegar. Alguma coisa no jeito dela, na forma como observava cada detalhe da propriedade, fez seu estômago se apertar de ansiedade. Quando a mulher se aproximou, João viu que ela tinha lágrimas nos olhos. "Senhor João?" ela perguntou, a voz tremendo ligeiramente. "Eu sou Luciana, irmã da Isabela." O coração de João deu um pulo. Isabela tinha uma irmã. Isso não estava na carta de Carmen. E se ela tinha vindo até ali, só podia ser por um motivo. Queria as crianças de volta. "Eu vim buscar meus sobrinhos", Luciana disse, confirmando o pior medo de João. Ela tirou alguns papéis da bolsa. "Consegui resolver minha situação financeira e agora posso criar as crianças adequadamente." João sentiu o mundo desabar ao seu redor. Durante 3 meses, tinha se acostumado completamente com a ideia de que Pedro, Paulo e Sofia eram seus filhos. Tinha feito planos para o futuro deles, sonhado em ensiná-los a trabalhar na fazenda, imaginado como seria vê-los crescer naqueles campos. "Compreendo", ele conseguiu dizer, a voz saindo mais rouca do que gostaria. "As crianças estão dormindo agora, mas posso mostrar elas para você." Luciana o seguiu até o quarto dos bebês, onde os 3 berços estavam alinhados ao lado da janela que dava vista para o pasto. As crianças dormiam tranquilamente. Pedro, com o polegar na boca, Paulo abraçado com um ursinho de pelúcia que Dona Teresa tinha trazido, Sofia com um sorriso pequeno no rosto. "Eles estão lindos", Luciana sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Muito bem cuidados, muito amados." Isabela fez a escolha certa ao pedir para Carmen trazê-los para o Senhor. João esperou que ela pegasse as crianças, que fizesse os preparativos para levá-las embora. Mas Luciana apenas ficou parada ao lado dos berços, observando. Os segundos se arrastavam como horas. João sentia o coração sendo esmagado a cada respiração. Em poucas horas, a casa voltaria ao silêncio absoluto. Os berços ficariam vazios. A vida voltaria a ser apenas trabalho e solidão. "Senhor João", Luciana disse finalmente, sem tirar os olhos das crianças. "Posso fazer uma pergunta? O senhor quer mesmo essas crianças? Quer cuidar delas como se fossem seus filhos de sangue?" "Mais do que tudo na vida", João respondeu sem hesitar. Era a verdade mais pura que já havia dito. Luciana assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Então se virou para João com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Então, elas ficam com o senhor." João ficou parado, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Luciana tinha dito que as crianças ficariam com ele, depois de dizer que tinha vindo buscá-las? "Eu não entendi", ele conseguiu murmurar, olhando alternadamente entre Luciana e os 3 bebês dormindo. Luciana sorriu através das lágrimas, limpando o rosto com as costas da mão. "Senhor João, eu vim aqui para ver se elas estavam bem, se estavam sendo verdadeiramente amadas, e posso ver que estão." Ela tirou os papéis da bolsa e os estendeu para João. "Estes são os documentos de adoção. Isabela deixou tudo preparado antes de partir. Ela sempre soube que se algo acontecesse com ela, o senhor seria o melhor pai que essas crianças poderiam ter." João pegou os papéis com as mãos tremendo. Eram documentos oficiais, carimbados, assinados. Documentos que o declaravam pai legal de Pedro Medeiros, Paulo Medeiros e Sofia Medeiros. Ele leu os nomes 2 vezes antes que as palavras fizessem sentido. "Mas... e você?" João perguntou ainda incrédulo. "Você não quer ficar com seus sobrinhos?" Luciana balançou a cabeça devagar. "Senhor João, eu trabalho 12 horas por dia numa fábrica em Porto Alegre.
Moro num apartamento de quarto e sala. Não tenho experiência com crianças e mal consigo cuidar de mim mesma. Ela se aproximou da janela e observou os campos que se estendiam até o horizonte. Mais importante que tudo isso, eu não tenho o que o Senhor tem. O que eu tenho? O Senhor tem amor de sobra para dar, tem uma vida estruturada, uma casa cheia de carinho, uma comunidade inteira que já os ama. Luciana se virou para encarar João. Isabela sempre falava do Senhor, das memórias que guardava da fazenda quando era pequena. Ela queria que os filhos dela tivessem a mesma infância feliz que ela teve aqui. João se sentou na cadeira ao lado dos berços, ainda tentando absorver tudo. Você tem certeza absoluta? Tenho. Vim aqui porque precisava ver com meus próprios olhos se o Senhor realmente queria essas crianças ou se estava cuidando delas só por obrigação. Agora sei a resposta. Luciana se ajoelhou ao lado da cadeira onde João estava sentado. Mas gostaria de fazer um pedido. Posso visitá-las de vez em quando? Para contar histórias da mãe deles quando crescerem, para que saibam de onde vieram? Claro, João respondeu, a voz embargada. Você sempre será bem-vinda aqui. Essas crianças precisam conhecer a história da família delas. Luciana ficou até o anoitecer, ajudando João com a rotina das crianças, contando histórias sobre Isabela que fizeram ele se lembrar ainda mais vividamente da menina carinhosa que tinha alegrado a fazenda anos atrás. Ela guardou todas as cartas que a senhora Maria escrevia. Luciana contou enquanto dava mamadeira para Sofia. Lia e relia, especialmente quando estava triste. Dizia que as palavras da tia Maria eram como um abraço à distância. Quando Luciana finalmente foi embora, prometendo voltar no mês seguinte, João ficou sozinho com as crianças mais uma vez. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eles eram oficialmente uma família. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de João, desde a morte de Maria. Pedro e Paulo começaram a engatinhar, transformando a casa numa aventura constante. João tinha que ficar de olho para que não se machucassem nas quinas dos móveis ou não comessem terra do vaso de plantas. Sofia foi a primeira a ficar de pé, segurando na grade do berço e balançando como se estivesse dançando. Quando João viu, gritou tão alto de alegria que assustou as crianças, que começaram a chorar. Ele riu, pegou Sofia no colo e dançou com ela pela cozinha. Dr. Santos continuava fazendo suas visitas quinzenais, mais por amizade que por necessidade médica. As crianças estavam crescendo saudáveis, gordinhas, sempre rindo. O médico dizia que nunca tinha visto bebês tão bem cuidados e felizes. Você tem jeito natural para ser pai, João. Santos disse numa dessas visitas, observando Pedro tentando alcançar um brinquedo que Paulo tinha pego. Maria ficaria orgulhosa de ver você assim. A comunidade inteira tinha adotado as crianças como mascotes da região. Dona Rosa sempre separava os melhores produtos na mercearia. Seu Antônio aparecia todo fim de semana com algum brinquedo de madeira que tinha feito na oficina. Dona Teresa trazia roupinhas que comprava ou costurava especialmente para eles. Padre Miguel começou a incluir as crianças nas orações da missa de domingo, agradecendo a Deus por ter trazido alegria de volta para o coração de João Medeiros. A igreja inteira sorria quando ele entrava com os 3 bebês no carrinho triplo que seu Antônio tinha construído. Mas foi numa manhã de dezembro, quando as crianças já tinham completado 1 ano de vida com João, que aconteceu algo que mudaria a dinâmica da família mais uma vez. João estava no quintal estendendo fraldas no varal, enquanto as crianças brincavam no gramado com os brinquedos que a comunidade tinha dado. O sol estava forte, típico do verão gaúcho, e ele tinha colocado um chapéu de palha em cada criança para protegê-las. Foi quando ouviu o barulho de um carro subindo a estrada de terra. João olhou e viu um veículo oficial, daqueles que o governo usa, parando na frente da casa.
2 homens de terno desceram, um mais velho e outro mais jovem, ambos carregando pastas e papéis. O coração de João disparou. Durante 1 ano inteiro, tinha vivido com o medo secreto de que algum dia as autoridades aparecessem querendo questionar a situação das crianças. E agora parecia que esse dia tinha chegado. "Senhor João Medeiros?", perguntou o homem mais velho, se aproximando com um sorriso que tentava ser tranquilizador, mas não conseguia esconder a formalidade. "Sou eu", João respondeu, instintivamente se posicionando entre os homens e as crianças. "Sou Carlos Mendonça, do Ministério Público, e este é Rodrigo Silva, assistente social. Recebemos uma denúncia anônima sobre 3 menores vivendo nesta propriedade sem documentação adequada." João sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma denúncia anônima? Quem poderia ter feito isso? Toda a comunidade apoiava a situação das crianças. Todo mundo sabia como elas eram amadas e bem cuidadas. "Temos autorização judicial para verificar as condições de vida das crianças e a documentação legal que comprove seu direito de guardá-las", Mendonça continuou, mostrando alguns papéis oficiais. "Claro", João disse, tentando manter a calma. "Podem verificar tudo o que quiserem. As crianças estão legalmente adotadas." Ele correu para dentro de casa e trouxe os documentos que Luciana tinha entregado. Mendonça e Silva examinaram os papéis com cuidado, conferindo carimbos, assinaturas, datas. "Os documentos parecem estar em ordem", Silva disse depois de alguns minutos. "Mas precisamos fazer uma avaliação completa das condições de vida das crianças." Mas, durante 2 horas, os homens percorreram cada canto da casa. Verificaram os quartos, a cozinha, o banheiro, a despensa. Fizeram perguntas sobre rotina, alimentação, cuidados médicos, educação futura. Tiraram fotos, fizeram anotações, mediram espaços. João respondeu a tudo com paciência, mas estava tenso. As crianças, percebendo o nervosismo dele, ficaram mais quietas que o normal. Sofia se grudou na perna de João e não quis sair de perto dele durante toda a visita. "Senhor Medeiros", Mendonça disse finalmente, "as condições de vida das crianças são exemplares. A casa está limpa, bem organizada, as crianças estão visivelmente saudáveis e felizes. A documentação está correta." João respirou aliviado, mas o homem continuou. "No entanto, há uma questão que precisa ser esclarecida. O senhor vive sozinho, trabalha numa fazenda, tem 53 anos. Como garante que conseguirá cuidar adequadamente de 3 crianças conforme elas crescerem?" "Tenho toda uma comunidade me ajudando", João respondeu. "Dr. Santos acompanha a saúde delas. Dona Teresa me ensina sobre cuidados infantis. A igreja inteira participa da criação delas." "Mas e quando elas precisarem ir à escola? E se o senhor ficar doente? E quando elas forem adolescentes e precisarem de orientação que talvez um homem sozinho não consiga dar?" As perguntas atingiram João como socos no estômago. Eram preocupações reais, medos que ele próprio tinha, mas tentava não pensar. Como um homem solteiro de 53 anos, sem experiência prévia com crianças, poderia garantir que daria tudo o que 3 filhos precisariam? Silva se aproximou de Pedro e Paulo, que brincavam com blocos de madeira no chão. "Crianças, vocês gostam de morar aqui com o tio João?" Os gêmeos, que tinham acabado de completar 15 meses, obviamente não entenderam a pergunta. Mas Sofia, mesmo com pouco mais de 1 ano e meio, se aproximou de João e abraçou sua perna com força, como se soubesse instintivamente que ele estava sendo questionado. "Vamos precisar fazer um relatório detalhado", Mendonça disse, guardando os papéis na pasta. "A decisão final caberá ao juiz, mas nossa recomendação será baseada no melhor interesse das crianças." Depois que os homens foram embora, João se sentou no chão da sala com as 3 crianças. Pedro e Paulo voltaram a brincar normalmente, mas Sofia continuou grudada nele, como se sentisse que algo importante tinha acontecido. "O que vai ser de nós?"
João murmurou, mais para si mesmo que para as crianças. Naquela noite, depois de colocar os três para dormir, João se sentou na varanda observando as estrelas. Era a mesma varanda onde ele e Maria costumavam sentar depois do jantar, planejando o futuro, sonhando com filhos que nunca vieram pelo caminho convencional. Agora que finalmente tinha os filhos que sempre sonhou, alguém estava questionando se ele era adequado para criá-los. A vida parecia ter um senso de humor cruel às vezes. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dona Teresa. João, soube que teve gente do governo aí hoje. A cidade inteira está comentando. Receberam uma denúncia anônima sobre as crianças, João explicou, sentindo o peso da situação toda vez que falava sobre ela. Denúncia? Mas isso é um absurdo. Qualquer pessoa com olhos pode ver como essas crianças são amadas e bem cuidadas. O problema não é esse, Teresa. O problema é que eles têm razão. Eu sou um homem sozinho, mais velho, sem experiência. Talvez as crianças mereçam mais do que eu posso dar. João Medeiros, pare com essa conversa agora mesmo. A voz de Teresa era firme como a de uma mãe repreendendo um filho. Você deu mais amor para essas crianças em um ano do que muitos pais dão em uma vida inteira. E se alguém não consegue ver isso, o problema é deles, não seu. Depois que desligou o telefone, João voltou para a varanda. Mas dessa vez não estava mais sozinho com suas preocupações. Uma ideia estava começando a formar em sua mente. Uma ideia que talvez resolvesse todos os problemas de uma vez só. No dia seguinte, ele faria uma ligação que mudaria o curso de tudo novamente. Na manhã seguinte, João acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. A ideia que tinha começado a se formar na noite anterior agora estava clara, como água cristalina. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Depois de dar café da manhã para as crianças e deixá-las brincando no cercadinho que seu Antônio tinha construído, João pegou o telefone e discou um número que tinha decorado, mas nunca teve coragem de usar. Alô? A voz do outro lado era familiar, carinhosa. Helena? É o João. João Medeiros. Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena era irmã de Maria, viúva também, que morava na capital e trabalhava como professora aposentada. Ela e Maria eram muito próximas, mas depois do funeral, João tinha perdido contato com toda a família da esposa, achando que seria melhor para todos seguirem em frente. João, meu Deus, que surpresa boa! Como você está? Faz tanto tempo! Helena, preciso conversar com você urgentemente. Tem algo muito importante que preciso te contar e um pedido muito grande para fazer. João contou tudo para Helena. Sobre os bebês encontrados no milharal, sobre a carta de Carmen, sobre Isabela e a conexão com Maria, sobre como se tornara pai aos 53 anos. Contou sobre a visita das autoridades e os questionamentos sobre sua capacidade de criar 3 crianças sozinho. Helena escutou tudo em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de espanto e emoção. Quando João terminou, ela estava chorando. João, Maria me falou sobre Isabela várias vezes. Ela dizia que aquela menina tinha sido a filha que o coração dela sempre pediu. E agora, os filhos da Isabela estão com você. É como se Maria tivesse planejado tudo lá de cima. Helena, João respirou fundo antes de fazer o pedido que mudaria tudo. Você ainda mora sozinha naquele apartamento grande? Moro. Desde que Roberto partiu, fico eu e os livros. E você ainda ama crianças como sempre amou? Claro, João. Trabalhei 40 anos como professora porque não conseguia imaginar uma vida sem crianças por perto. João fechou os olhos e fez a pergunta que estava queimando no peito. Você viria morar comigo na fazenda para me ajudar a criar Pedro, Paulo e Sofia? O silêncio do outro lado da linha durou tanto que João achou que a ligação tinha caído. Então Helena falou, a voz embargada. João, você está me pedindo para realizar o sonho que Maria e eu compartilhávamos desde pequenas? De criarmos filhos juntas como uma família?
Estou. Eu sei que é muito pedir, que você tem sua vida arranjada na cidade, mas... Quando? Helena o interrompeu. Quando o quê? Quando você quer que eu me mude para aí? João sentiu o coração acelerar. Você aceita? João Medeiros, eu vendo este apartamento hoje mesmo se for preciso. Você está me oferecendo a chance de criar os netos de coração que Maria deixou. Claro que aceito. 2 semanas depois, Helena chegou à fazenda dirigindo uma caminhonete emprestada, carregada com tudo que considerava essencial de sua vida anterior. Ela tinha vendido o apartamento numa velocidade recorde, mantido apenas os móveis e objetos que tinham valor sentimental. Quando desceu da caminhonete e viu as 3 crianças brincando no quintal, Helena desabou em lágrimas. Pedro e Paulo correram até ela com a curiosidade natural das crianças. E Sofia a observou por alguns segundos antes de estender os bracinhos pedindo colo. Eles são idênticos a Isabela quando pequena, Helena sussurrou, segurando Sofia contra o peito. Principalmente esta pequena. É como se Maria estivesse me mandando um presente. A adaptação de Helena à vida na fazenda foi surpreendentemente fácil. Ela tinha 58 anos, estava aposentada e em excelente forma física. Mais importante ainda, tinha uma experiência com crianças que complementava perfeitamente a dedicação de João. Helena assumiu naturalmente o papel de mãe das crianças, enquanto João continuava sendo o pai. Ela organizou horários de refeição mais estruturados, criou atividades educativas adequadas para cada idade e trouxe uma sensibilidade feminina que fazia toda a diferença no cuidado diário. Você sabe que eles vão precisar aprender a ler antes de ir para a escola? Helena disse numa manhã, observando Sofia folhear um livro de figuras. Eu nem pensei nisso ainda, João admitiu. Então é bom começarmos a pensar. Pedro e Paulo têm 1 ano e meio, Sofia tem quase 2. Em mais 2 anos, eles vão estar prontos para começar a educação formal. Helena transformou o antigo escritório de João numa sala de estudos, com livros infantis, papel para desenhar, brinquedos educativos. Todo dia depois do almoço, ela sentava com as crianças para atividades que desenvolviam coordenação motora e estimulavam o aprendizado. A comunidade recebeu Helena como se ela sempre tivesse feito parte da família. Dona Teresa comentou que, agora sim, a casa tinha ficado completa. Doutor, Santos disse que era a melhor decisão que João podia ter tomado. Padre Miguel incluiu Helena nas orações de gratidão da igreja. 3 meses depois da chegada de Helena, Carlos Mendonça e Rodrigo Silva retornaram para a 2ª avaliação. Desta vez, encontraram uma realidade completamente diferente. A casa estava ainda mais organizada e estruturada. Helena recebeu os homens com a naturalidade de quem tinha experiência em lidar com autoridades educacionais. Quando eles perguntaram sobre a educação das crianças, ela apresentou um plano pedagógico detalhado que impressionou até mesmo os avaliadores mais céticos. As crianças estão sendo preparadas para a alfabetização através de jogos e atividades lúdicas, Helena explicou, mostrando os cadernos onde registrava o desenvolvimento de cada criança. Pedro tem maior facilidade com números, Paulo com cores e formas, Sofia demonstra aptidão musical excepcional. E quanto à questão do Sr. Medeiros, criar as crianças sozinho? Mendonça perguntou. Como podem ver, ele não está mais sozinho. Helena respondeu com um sorriso. Eu sou Helena, cunhada dele e corresponsável pela educação das crianças. Tenho 40 anos de experiência como professora e total disponibilidade para me dedicar a eles. Silva fez várias perguntas sobre a dinâmica familiar, sobre como as responsabilidades eram divididas, sobre planos para o futuro das crianças. João e Helena responderam com a naturalidade de 2 adultos que realmente tinham pensado em cada detalhe. E se uma das crianças ficar doente durante a madrugada? Silva perguntou. Dr. Santos nos deu um curso básico de primeiros socorros.
Helena respondeu. Além disso, ele mora a 15 minutos daqui e está disponível 24 horas em caso de emergência. E quanto à socialização com outras crianças? Toda terça e quinta eles brincam com os filhos da Dona Teresa, João explicou. Aos domingos participam das atividades da igreja e planejamos matriculá-los na escola da cidade quando chegarem na idade adequada. Quando os avaliadores foram embora desta vez, João e Helena sabiam que tinham dado todas as respostas certas. Mas mais importante que isso, sabiam que realmente tinham criado um ambiente ideal para as crianças crescerem. Acha que vai dar certo? João perguntou à noite enquanto os dois organizavam os brinquedos que as crianças tinham espalhado pela sala. João, olha para essas crianças, Helena disse, apontando para o quarto onde Pedro, Paulo e Sofia dormiam tranquilamente. Eles estão felizes, saudáveis, amados. Estão aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. O que mais um juiz poderia querer? Helena tinha razão. Em pouco mais de um ano, João tinha criado não apenas uma casa para 3 crianças abandonadas, mas uma verdadeira família. Com a chegada de Helena, essa família tinha se tornado ainda mais forte e estruturada. Os meses seguintes foram os mais tranquilos que João viveu desde que encontrou os bebês no milharal. A rotina da casa fluía naturalmente. Ele cuidava da fazenda e das responsabilidades masculinas com as crianças. Helena cuidava da educação e dos aspectos mais delicados da criação. Pedro e Paulo começaram a falar suas primeiras palavras, chamando João de papai e Helena de mamãe, com a naturalidade de quem sempre soube que pertencia àquela família. Sofia, sempre mais observadora, demorou um pouco mais para falar, mas quando começou, surpreendeu a todos cantarolando melodias que ninguém sabia de onde ela tinha aprendido. Ela tem o mesmo dom musical que Isabela tinha. Helena comentou numa tarde, observando Sofia bater palmas no ritmo certo de uma música que tocava no rádio. Foi numa manhã de abril, quase 2 anos depois de encontrar os bebês, que João recebeu a ligação que esperava há meses. Era do Ministério Público. Senhor Medeiros, aqui é Carlos Mendonça. Tenho uma boa notícia para o senhor. João sentiu o coração acelerar. Pode falar. O juiz analisou nosso relatório final e decidiu que as crianças devem permanecer definitivamente sob seus cuidados. Não haverá mais questionamentos sobre a guarda delas. João teve que se sentar. 2 semanas de tensão acumulada saíram de uma vez só, deixando-o quase tonto de alívio. Mais que isso, Mendonça continuou. O juiz fez questão de registrar que raramente viu um caso de adoção com resultados tão positivos. As crianças estão sendo criadas de forma exemplar. Quando João desligou o telefone, Helena estava na porta da cozinha com um sorriso enorme no rosto. Ela tinha ouvido a conversa inteira. Agora somos oficialmente uma família, ela disse, se aproximando para abraçar João. Sempre fomos, João respondeu, retribuindo o abraço. Desde o primeiro dia. Naquela tarde, eles organizaram uma pequena festa no quintal para comemorar. Convidaram Dona Teresa, doutor Santos, seu Antônio, Dona Rosa, Padre Miguel, enfim, toda a comunidade que tinha ajudado a construir aquela família. Enquanto observava Pedro e Paulo brincando de pique-esconde entre as árvores e Sofia tentando cantar junto com Helena, João se lembrou das palavras que Maria costumava dizer. Deus nunca abandona quem tem fé. Ela estava certa, como sempre. Deus não tinha abandonado João. Apenas tinha esperado o momento certo para entregar o presente que havia prometido. Um presente que chegou numa cesta de vime, numa manhã fria de junho, trazendo não apenas 3 bebês, mas também a possibilidade de reconstruir uma família que parecia perdida para sempre. E agora, olhando ao redor da festa improvisada, vendo as crianças rirem rodeadas de pessoas que as amavam, João soube que sua vida estava finalmente completa. Maria teria ficado orgulhosa de ver como a fazenda finalmente tinha ganhado as risadas de criança que ela sempre disse que estavam faltando.
O sol se punha sobre os campos dourados, pintando o céu com as cores da felicidade. E João Medeiros, o fazendeiro que pensou que viveria o resto da vida sozinho, descobriu que às vezes os melhores presentes vêm embrulhados de forma que nunca esperaríamos. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por eles. Uma descoberta que conectaria todos os pontos da história de uma forma que nem mesmo João podia imaginar. A descoberta aconteceu numa tarde de sábado, 3 meses depois da festa de comemoração. Helena estava organizando o sótão da casa, um espaço que João não mexia desde a morte de Maria. Havia caixas empoeiradas, móveis antigos, baús com roupas e objetos que carregavam décadas de memórias. "João, você pode subir aqui 1 minuto?" Helena gritou do andar de cima, a voz carregada de uma emoção estranha. João estava no quintal supervisionando Pedro e Paulo, que tentavam ajudá-lo a plantar tomates na horta. As crianças, agora com 2 anos e meio, estavam numa fase em que queriam ajudar em tudo, o que geralmente significava mais trabalho para os adultos. "Pode ficar de olho neles por 1 minuto?" João pediu para Sofia, que aos 3 anos já demonstrava uma responsabilidade impressionante com os irmãos menores. Quando João subiu ao sótão, encontrou Helena sentada no chão, ao lado de um baú aberto, segurando alguns papéis velhos. Ela tinha lágrimas nos olhos e uma expressão de quem tinha acabado de descobrir algo extraordinário. "O que foi, Helena? Você está bem?" "João, senta aqui do meu lado. Tem uma coisa que você precisa ver." Helena estendeu uma pasta de cartolina amarelada. "Encontrei isto no fundo do baú da Maria. São cartas, documentos, fotos, é toda a história da Isabela." João pegou a pasta com cuidado. Dentro havia cartas escritas em papel simples, algumas fotos desbotadas e documentos que ele nunca tinha visto. Começou a ler a primeira carta, escrita na letra caprichada, que ele reconheceu imediatamente como sendo de Maria. "Minha querida Carmen, espero que esta carta a encontre bem, assim como a pequena Isabela. Não passa um dia sequer que não pensemos nela. João pergunta por ela toda manhã, embora tente disfarçar. A casa ficou muito silenciosa depois que vocês partiram. Estou mandando algumas roupinhas que comprei para Isabela e um ursinho de pelúcia que fiz especialmente para ela. Espero que ela se lembre da tia Maria com carinho. Por favor, escreva sempre que puder. Queremos saber como ela está crescendo, se está feliz, se precisa de alguma coisa. Com todo o amor do mundo, Maria." João continuou lendo, carta após carta, descobrindo uma correspondência intensa que durou anos. Maria e Carmen se escreviam mensalmente, trocando notícias sobre Isabela, compartilhando momentos importantes da vida da menina. Havia fotos de Isabela em várias idades. Aos 6 anos, faltando os dentes da frente. Aos 10, numa festa de aniversário. Aos 15, usando o pingente que Maria tinha dado de presente. Aos 20, no dia da formatura. "Olha esta", Helena disse, mostrando uma foto que fez o coração de João disparar. Era Isabela aos 25 anos, segurando 3 bebês no colo. No verso da foto, alguém tinha escrito: "Isabela com Pedro, Paulo e Sofia, 6 meses, 4 meses e 8 meses. João", Helena disse baixinho. Esta foto foi tirada apenas alguns meses antes de Isabela partir. Ela mandou para Maria junto com a última carta. Helena entregou a carta final, datada de apenas 2 meses antes de João encontrar os bebês. João leu com as mãos tremendo. "Querida tia Maria, sei que já faz tempo que não escrevo, mas minha vida tem estado muito complicada. Estou muito doente, tia, e os médicos não conseguem me dar boas notícias. Tenho 3 filhos agora, como pode ver na foto. São a alegria da minha vida, mas estou com muito medo do que vai acontecer com eles quando eu partir. O pai deles nos abandonou quando soube da minha condição e minha mãe também está doente. Tia Maria, a senhora e tio João foram os únicos pais de verdade que tive na vida. Sei que é muito pedir, mas se algo acontecer comigo, vocês aceitariam cuidar dos meus filhos? Sei que moram longe,
Sei que já não são jovens, mas não tenho mais ninguém no mundo em quem confie. Eles são anjinhos, tia. Pedro e Paulo são idênticos e muito espertos. Sofia tem o mesmo temperamento carinhoso que eu tinha quando pequena. Tenho certeza de que a senhora e tio João os amariam como me amaram. Por favor, responda logo. Preciso saber que meus filhos estarão seguros. Com todo amor e saudade, Isabela PS. Estou mandando o pingente que a senhora me deu. Quero que Sofia use quando crescer, para lembrar da bisavó de coração que a amou antes mesmo de conhecê-la. João terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora tudo fazia sentido completo. Isabela tinha escrito para Maria pedindo ajuda, mas a carta chegou depois que Maria já tinha partido. Carmen, sabendo da intenção da filha, cumpriu o último desejo de Isabela, mesmo sem ter recebido resposta. Tem mais, Helena disse, entregando outro papel. Esta é a resposta que Maria estava escrevendo quando passou mal pela última vez. Era uma carta inacabada, escrita na letra trêmula de quem estava muito doente. Minha querida Isabela, claro que sim. João e eu receberemos seus filhos com todo o amor do mundo. Eles serão nossos netos de coração, como você sempre foi nossa filha de coração. Não se preocupe com nada. Cuidaremos deles como cuidamos de você. Daremos a eles todo o amor, toda a educação, todo o carinho que merecem. Venha para cá assim que puder, com as crianças. A fazenda está esperando por vocês. João já está preparando o quarto dos fundos para ser um berçário. Você nunca mais ficará sozinha, minha filha. Nem você, nem seus bebês. Com amor infinito, tia Maria. A carta terminava no meio da frase, com a caneta escorrendo no papel. Tinha sido a última coisa que Maria tentou escrever antes de partir. João e Helena ficaram em silêncio por vários minutos, absorvendo a magnitude da descoberta. Maria sabia dos bebês. Ela tinha concordado em recebê-los. Se tivesse vivido mais algumas semanas, Isabela teria trazido as crianças pessoalmente para a fazenda. João, Helena disse finalmente, você percebe o que isso significa? Significa que Maria planejou tudo. Mesmo partindo antes da hora, ela arranjou um jeito de trazer nossos netos para casa. Helena segurou a mão de João. Ela sabia que você precisava dessas crianças tanto quanto elas precisavam de você. Foi o último presente que ela conseguiu dar. Do andar de baixo veio o som de risadas infantis. Pedro e Paulo tinham abandonado a horta e estavam brincando de esconder no milharal. O mesmo lugar onde João os tinha encontrado 2 anos e meio atrás. Sofia cantarolava uma melodia enquanto recolhia os brinquedos espalhados pelo quintal. Vamos descer, João disse, guardando cuidadosamente as cartas na pasta. As crianças estão chamando. Naquela noite, depois de colocar Pedro, Paulo e Sofia para dormir, João e Helena se sentaram na varanda para processar tudo o que tinham descoberto. As estrelas brilhavam mais intensas que o normal, como se o próprio céu estivesse celebrando a revelação. Sabe o que mais me impressiona? Helena disse, observando a lua cheia que iluminava os campos. A forma como tudo se encaixou perfeitamente. Se Maria não tivesse partido quando partiu, eu nunca teria vindo morar aqui. E as crianças precisavam de uma mãe tanto quanto de um pai. João assentiu. E se Carmen não tivesse encontrado coragem para cumprir o pedido da Isabela, as crianças teriam ido para algum orfanato. Nunca saberíamos que existiam. E se você não tivesse acordado cedo naquela manhã, ou não tivesse ouvido o choro deles... Não, João interrompeu. Não foram coincidências. Foi Maria. Ela encontrou um jeito de trazer nossa família para casa, mesmo depois de partir. Helena sorriu. Você acha que ela está vendo tudo isso? Tenho certeza. E está orgulhosa. A fazenda finalmente tem as risadas de criança que ela sempre disse que estavam faltando. Uma semana depois, João decidiu contar para as crianças a história completa. Mesmo sabendo que elas ainda eram pequenas demais para entender completamente, ele queria que soubessem de onde vieram e quanto foram desejadas. Vocês querem saber como papai e mamãe Helena conheceram vocês?
João perguntou numa manhã de domingo, sentado no chão da sala com os três no colo. Sim! Sofia gritou, sempre a mais curiosa. João contou a história de forma simples, adaptada para a idade deles. Falou sobre a tia Maria, que morava no céu, sobre a mamãe Isabela, que os amava muito, mas teve que ir embora, sobre como eles chegaram na fazenda numa manhã fria, procurando uma família. E tia Maria mandou vocês para papai? Pedro perguntou com a seriedade de uma criança de 2 anos e meio. Mandou sim. Ela sabia que papai estava sozinho e precisava de filhos para amar. Sofia se aconchegou mais no colo de João. E mamãe Helena também veio do céu? Helena riu. Não, querida. Mamãe Helena veio da cidade grande para ajudar papai a cuidar de vocês. E agora somos uma família? Paulo quis saber. Agora somos uma família para sempre, João respondeu, abraçando os três ao mesmo tempo. Naquela tarde, eles visitaram o túmulo de Maria pela primeira vez desde que as crianças chegaram. João tinha evitado ir lá porque não sabia como explicar para crianças pequenas sobre morte e saudade. Mas agora sentia que era a hora. Helena ajudou as crianças a colher flores do jardim para levar para a tia Maria que mora no céu. No cemitério, João contou mais detalhes sobre quem era Maria, como ela era carinhosa, como ela teria amado conhecer os três. Sofia colocou suas flores no túmulo e disse: Obrigada, tia Maria, por mandar a gente para papai. João teve que se virar para esconder as lágrimas. Mesmo com apenas 3 anos, Sofia havia entendido perfeitamente o que tinha acontecido. Quando voltaram para casa ao final da tarde, João se sentia em paz completa pela primeira vez desde que Maria partiu. Todas as peças do quebra-cabeças tinham se encaixado. Todos os mistérios tinham sido resolvidos. A família que Maria sempre sonhou em ter, finalmente estava reunida. Não da forma como eles imaginaram, mas da forma como Deus planejou que fosse. E enquanto preparava o jantar, observando Helena ajudar as crianças a lavarem as mãos, ouvindo as risadas ecoarem pela cozinha, João soube que sua jornada de transformação estava quase completa. Restava apenas o último capítulo, o momento de olhar para o futuro e entender que os melhores presentes da vida, às vezes, chegam de formas que nunca poderíamos imaginar. 5 anos depois de encontrar os bebês no milharal, João estava sentado na mesma varanda onde costumava tomar café com Maria, observando uma cena que aquecia seu coração de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Pedro e Paulo, agora com 7 anos, corriam pelo quintal perseguindo borboletas com a energia inesgotável típica de meninos da idade deles. Sofia, aos 8 anos, estava sentada debaixo da mangueira, tocando um pequeno teclado que Helena tinha comprado, demonstrando o talento musical que carregava no sangue. Helena, agora com 63 anos, mas com a vitalidade de alguém muito mais jovem, estava na horta ensinando as crianças sobre as diferentes plantas. Seus cabelos tinham ficado completamente grisalhos, mas o sorriso permanecia o mesmo desde o primeiro dia que chegou à fazenda. Papai, vem ver! Sofia gritou, interrompendo os pensamentos de João. Consegui tocar a música inteira. João se levantou da cadeira de balanço que seu Antônio tinha feito especialmente para ele e caminhou até a mangueira. Sofia começou a tocar uma melodia simples, mas tocante. Seus dedos pequenos encontrando as teclas certas com uma facilidade que impressionava todos que a viam. É a música da mamãe Isabela, Sofia explicou quando terminou. Mamãe Helena me ensinou. Helena tinha encontrado uma antiga gravação de Isabela cantando uma canção de ninar que Carmen havia guardado. Era uma melodia doce e melancólica que Isabela costumava cantar para os bebês quando ainda viviam com ela. Helena passou meses ensinando Sofia a tocar a música e agora ela a apresentava como se fosse um presente para a mãe que não conheceu pessoalmente. Está lindo, filha, João disse ajoelhando ao lado dela. Tenho certeza de que sua mãe Isabela está orgulhosa lá do céu. Pedro e Paulo se aproximaram.
atraídos pela música. Os gêmeos eram completamente diferentes em personalidade. Pedro era mais quieto e observador, Paulo mais agitado e brincalhão. Mas ambos adoravam ouvir Sofia tocar. "Conta a história de novo, papai", Paulo pediu, se jogando na grama ao lado de João. A história de como chegamos aqui. Era um ritual que se repetia pelo menos uma vez por mês. As crianças nunca se cansavam de ouvir como João as encontrou no milharal, como Helena veio para completar a família, como tudo foi planejado pela tia Maria, que eles nunca conheceram, mas que amavam como se fosse a avó deles. Bom, era uma manhã muito fria de junho. João começou, sentando na grama com os três ao redor, e papai ouviu um choro vindo do campo de milho. Ele contou a história mais uma vez, mas agora com detalhes que as crianças, já maiores, conseguiam entender melhor. Falou sobre a solidão que sentia antes deles chegarem, sobre como Maria sempre sonhou em ter filhos, sobre como Isabela foi criada na fazenda e sempre considerou aquele lugar seu verdadeiro lar. "E se tia Maria não tivesse mandado vocês para mim", João concluiu, "papai teria continuado vivendo sozinho, sem saber o que estava perdendo. Mas ela sabia que você precisava da gente", Sofia disse com a sabedoria de uma criança de 8 anos. "Igual a gente precisava de você." Helena se aproximou do grupo, limpando as mãos na toalha depois de regar as plantas. "Quem quer ajudar a preparar o jantar? Hoje é sexta-feira, dia de fazer a pizza que todo mundo gosta." As crianças pularam empolgadas. Fazer pizza virou tradição nas sextas-feiras, cada um responsável por uma parte. Pedro gostava de abrir a massa, Paulo de espalhar o molho, Sofia de distribuir o queijo. Era uma atividade simples que transformava a cozinha num festival de risos e bagunça. Enquanto preparavam o jantar, João observava a dinâmica da família que havia se formado. Helena era a mãe perfeita que as crianças precisavam, carinhosa, mas firme, brincalhona, mas responsável. As crianças a chamavam de Mamãe Helena, desde os primeiros meses, e ela respondia com o amor incondicional de quem sempre sonhou em ser mãe. "Papai", Pedro disse concentrado em esticar a massa da pizza, "quando eu crescer, vou cuidar da fazenda igual você?" "Se você quiser, filho. Mas primeiro você precisa estudar bastante, aprender muitas coisas." "E eu vou tocar piano em teatros grandes", Sofia anunciou, espalhando queijo com precisão cirúrgica. "Mamãe Helena disse que posso ser pianista profissional se praticar todo dia. E eu vou ser veterinário", Paulo completou, "para cuidar das vacas e das galinhas quando elas ficarem doentes." João sorriu ouvindo os sonhos dos filhos. Eram sonhos simples, mas cheios de esperança, exatamente como deveria ser na infância. Helena tinha insistido na importância da educação desde cedo, e as 3 crianças estavam entre os melhores alunos da escola da cidade. Depois do jantar, como era tradição aos fins de semana, a família se reuniu na sala para contar histórias e conversar sobre a semana. Era um momento que João guardava como tesouro, quando todos ficavam juntos sem pressa, apenas aproveitando a companhia uns dos outros. "Papai", Sofia perguntou aconchegada no sofá ao lado dele, "você às vezes sente saudade de quando era só você aqui na fazenda?" A pergunta pegou João de surpresa. "Por que você pergunta isso, filha?" "Porque às vezes eu vejo você olhando para os campos de um jeito diferente, como se estivesse lembrando de alguma coisa." João olhou para Helena, que sorriu encorajadoramente. Mesmo depois de 5 anos, as crianças continuavam surpreendendo pela sensibilidade e percepção. "Sabe, Sofia, às vezes eu lembro sim de como era antes, mas não é saudade do tipo que dói. É gratidão por tudo que mudou." Ele puxou Pedro e Paulo para mais perto, abraçando os 3 ao mesmo tempo. "Quando era só eu aqui, a casa era muito silenciosa. Não havia risadas, não havia música, não havia ninguém para conversar no final do dia. Eu não sabia o quanto estava faltando até vocês chegarem." "E agora?", Paulo perguntou. "Agora eu acordo todo dia sabendo que tenho uma família para amar e que me ama de volta.
Tenho filhos para ensinar, para proteger, para ver crescer. Tenho uma vida cheia de propósito. Helena se juntou ao abraço coletivo. E eu tenho a família que sempre sonhei em ter, mesmo chegando aqui já grandinha. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, João e Helena se sentaram na varanda para seu ritual noturno de observar as estrelas e conversar sobre o dia. Você acredita que já faz 5 anos? Helena perguntou, balançando devagar na cadeira. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes parece que eles sempre estiveram aqui. João, posso te fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade? Claro. Você alguma vez se arrependeu de ter ficado com as crianças, de ter mudado sua vida inteira por causa deles? João pensou por um momento antes de responder. Helena, sabe qual foi o primeiro sentimento que tive quando vi aqueles 3 bebês na cesta? Qual? Alívio. Não susto, não preocupação, não medo. Foi alívio. Como se eu finalmente tivesse encontrado o que estava procurando, sem saber que estava procurando. Helena sorriu. Eu tive o mesmo sentimento quando você me ligou pedindo para vir morar aqui. Como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para este momento. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O som dos grilos cantando nos campos criava uma sinfonia natural que embala as noites na fazenda. Sabe o que mais me impressiona? João disse finalmente. Como Maria conseguiu orquestrar tudo isso mesmo depois de partir. Como se ela soubesse que eu precisava dessas crianças para ser completo novamente. Talvez ela soubesse mesmo. O amor verdadeiro tem um jeito de transcender até mesmo a morte. Você acha que ela aprovaria, do jeito que estamos criando eles? Helena riu baixinho. João, olha para essas crianças. Elas são felizes, saudáveis, educadas, amorosas. Elas sabem de onde vieram, sabem que são amadas, sabem que tem uma família que faria qualquer coisa por elas. O que mais uma mãe poderia querer? João assentiu, observando a lua cheia que iluminava os campos onde Pedro, Paulo e Sofia gostavam de brincar. Era uma lua parecida com aquela que brilhava na noite em que ele tomou a decisão de ficar com os bebês, 5 anos atrás. Helena, obrigado. Pelo quê? Por ter vindo, por ter completado nossa família, por ter dado para essas crianças o amor de mãe que elas precisavam. Obrigada você por ter me dado a chance de ser mãe, quando eu já achava que era tarde demais para isso. Na manhã seguinte, João acordou como sempre fazia, com o primeiro raio de sol batendo na janela. Mas agora era diferente. Em vez do silêncio que o acompanhou por tantos anos, ele acordava com o som de passos pequenos no corredor. Sussurros de crianças planejando alguma travessura, o barulho de Helena preparando café na cozinha. Quando desceu para tomar café, encontrou a mesa posta com o capricho que Helena sempre demonstrava e as 3 crianças já arrumadas para mais um dia de escola. Era uma rotina simples, mas era uma rotina cheia de vida e amor. Bom dia, papai! As 3 vozes gritaram em coro quando ele apareceu na cozinha. Bom dia, meus amores! Dormiram bem? Sonhei que era pianista famosa, Sofia contou, já atacando a torrada com geleia. Eu sonhei que tinha 1000 vacas na fazenda, Pedro disse. E eu sonhei que voava igual passarinho, Paulo completou. João se sentou à mesa, observando os filhos contarem seus sonhos enquanto Helena servia café fresco. Era uma cena comum, repetida centenas de vezes, mas que nunca deixava de emocionar João profundamente. Depois que as crianças partiram para a escola no ônibus amarelo que parava na porteira da fazenda, João e Helena começaram suas atividades do dia. Ela cuidava da horta e da casa, ele cuidava dos animais e da plantação. Era uma divisão natural que funcionava perfeitamente. João, Helena chamou do quintal, vem ver isso! Ele deixou o que estava fazendo e foi até onde ela estava. Helena estava apontando para o campo de milho, exatamente no local onde João tinha encontrado os bebês 5 anos atrás. O que é? Olha só que lindo!
No meio do milharal, exatamente no ponto onde estava a cesta naquela manhã fria de junho, tinha nascido um pé de girassol. Era um girassol solitário, grande e amarelo, que se destacava entre as plantas verdes ao redor. Como é que um girassol nasceu ali? João perguntou intrigado. Não sei, mas está lindo, não acha? Como se fosse um marco, uma lembrança do dia em que nossa família começou. João caminhou até o girassol e ficou observando. Era realmente impressionante como a planta tinha escolhido justamente aquele local para brotar. Quase como se fosse um sinal, uma confirmação de que tudo o que havia acontecido era parte de um plano maior. Vamos deixar ele crescer, João decidiu. Vai ser nosso girassol da família. Quando as crianças voltaram da escola à tarde, ficaram encantadas com a descoberta. Sofia disse que era mágico. Pedro quis saber se podiam plantar mais girassóis. Paulo sugeriu que dessem um nome para a planta. Vamos chamar de Esperança, Sofia sugeriu, porque foi no lugar da esperança que a gente chegou. E assim ficou decidido. O girassol Esperança virou mais um membro da família, cuidado com carinho pelas crianças, regado toda a tarde, observado em cada fase do crescimento. 3 anos depois, o local onde João encontrou os bebês tinha se transformado num pequeno jardim de girassóis. A cada ano, novas plantas nasciam espontaneamente, criando um círculo dourado no meio do milharal que podia ser visto de longe. As crianças, agora com 10 e 11 anos, tinham transformado o jardim de girassóis no seu lugar favorito para brincar e conversar. Era lá que iam quando precisavam pensar, quando queriam ficar sozinhos, quando queriam se sentir perto da história da família. João, agora com 60 anos, continuava forte e saudável, dedicando cada dia da sua vida à família que Deus havia colocado em seu caminho. Helena, aos 66, era a espinha dorsal emocional da casa, sempre pronta com um abraço, um conselho, uma palavra de carinho. E numa tarde dourada de outono, 8 anos depois de encontrar os bebês, João estava sentado no meio do jardim de girassóis, observando Pedro, Paulo e Sofia brincarem. Eles tinham crescido tanto, mudado tanto, mas continuavam sendo as mesmas crianças amorosas que chegaram numa cesta de vime numa manhã fria. Sofia, agora com 11 anos, tocava piano com a habilidade de alguém muito mais experiente. Pedro e Paulo, aos 10 anos, já ajudavam nas tarefas da fazenda com responsabilidade e alegria. Os 3 eram excelentes alunos, crianças educadas e carinhosas que enchiam de orgulho todos que os conheciam. Papai, Sofia disse, se aproximando com uma coroa de girassóis na cabeça, você é feliz? Era uma pergunta simples, feita com a sinceridade pura de uma criança, mas que atingiu João no fundo do coração. Sou, filha, mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser. Mesmo sem a tia Maria, João sorriu, puxando Sofia para o colo. Sabe, Sofia, a tia Maria nunca realmente foi embora. Ela está aqui conosco todos os dias. Como assim? Ela está no amor que eu sinto por vocês, está na família que construímos, está neste jardim de girassóis que nasceu onde vocês chegaram. Ela está em cada momento feliz que vivemos juntos. Pedro e Paulo se aproximaram, curiosos com a conversa. Ela está olhando para nós agora? Paulo perguntou, olhando para o céu. Tenho certeza que sim, e está sorrindo, orgulhosa da família linda que temos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as cores do ouro, João chamou as crianças para voltarem para casa. Helena estaria esperando com o jantar pronto e histórias para contar. Enquanto caminhavam entre os girassóis em direção à casa, João olhou para trás uma última vez. O jardim dourado brilhava sob a luz do entardecer, e por um momento ele teve certeza de ter visto Maria ali, sorrindo no meio das flores, aprovando a família que ela havia ajudado a criar.
João Medeiros, o fazendeiro que pensou que viveria o resto da vida sozinho, tinha descoberto que os melhores presentes de Deus às vezes chegam quando menos esperamos, embrulhados de formas que jamais imaginaríamos. E que uma família não precisa nascer do sangue para ser verdadeira. Precisa apenas nascer do amor. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial. Estamos trabalhando duro para alcançar 50 mil inscritos e o seu apoio é essencial. Obrigado por fazer parte desta jornada.